Olá, meu nome é Nívia Melhorança, sou advogada, professora e com uma larga experiência no serviço público e em políticas públicas para mulheres. Hoje, nossa aula será sobre o orçamento público. Por que o dinheiro nunca chega para as mulheres? E a outra pergunta que se faz é: o orçamento é neutro? Será mesmo? Então, vamos ver nessa aula de que forma é que o orçamento chega na sua cidade e como é visível quando colocamos uma lupa nas desigualdades de atendimento às demandas entre homens e mulheres. Então, agora é hora de fazermos uma pergunta para refletirmos juntas. Quando pensamos em políticas públicas para mulheres, quase sempre pensamos em leis, campanhas ou discursos. Mas a verdadeira pergunta é: onde está o dinheiro? Por que toda política pública depende de orçamento? E sem recursos, direitos vira apenas intenção. Vamos dar um exemplo. Veja dentro da sua cidade. Se o prefeito investir em 10 campos de futebol, ele está atendendo a quem? Quem é o beneficiado? E não atendeu a nenhuma creche? Quem foi o beneficiado? Agora veja a diferença. Se ele colocar, aumentar, ampliar as vagas nas creches, se o orçamento contemplar a saúde materna, reforçando tal atendimento, se conseguir colocar as casas de abrigo, campanhas contra a violência da mulher e capacitar mulheres para o empreendedorismo, nós descobrimos naquele momento que realmente aquela prefeitura está atendendo a demanda feminina. Essa introdução nós fizemos para que a gente possa entender melhor o que é o GSR. O que significa? GSR é Gender Sensitive Budgeting, mas no Brasil utilizamos a expressão Orçamento Sensível ao Gênero, OSG, que significa analisar e elaborar o orçamento público considerando os diferentes impactos das políticas sobre mulheres e homens, com o objetivo de reduzir a desigualdade. É analisar o orçamento público sob a perspectiva de gênero para verificar, primeiro, quem recebe os recursos, quem fica excluído, se os investimentos estão reduzindo a desigualdade entre homens e mulheres. O OSG não significa criar um orçamento à parte, muito menos aumentar o orçamento. Afinal, não se avalia o orçamento pela quantidade investida, e sim pelo resultado, pela forma com que transforma vidas. É olhar para o orçamento e ver a distribuição, de que forma foi feita, e depois avaliar se os resultados realmente trouxeram melhoria na vida, na qualidade de vida de mulheres. E por que é necessário aplicar o OSG, que é, na verdade, um método para fazer toda essa análise? Porque as mulheres são as que mais utilizam o serviço de saúde, são as mulheres que mais utilizam o serviço de assistência social. Elas são mais vulneráveis economicamente e também lutam contra a violência doméstica e urbana, além de receberem salários desiguais. Segundo a ONG ActionAid Brasil, 70% das mulheres já deixaram de sair de casa por medo de ruas mal iluminadas, 74% mudaram seus trajetos e 39% mudaram o modo de se vestir por medo de andar por aí. A cidade fica diferente quando escurece, principalmente para nós, mulheres. Impossível de você ficar aqui, porque não tem iluminação, não tem ninguém passando, assim. As pessoas estão passando rápido, então
ninguém para te ajudar se acontecesse alguma coisa. Eu acho que se tivesse, né, uma iluminação maior, melhora o campo de visão, né? Então aqui eu consigo ver o que está acontecendo se está mais iluminado. Mas tem um detalhe que muda tudo. Iluminação pública. Esse é sim um serviço básico, mas tem um impacto direto em como as pessoas vivem a cidade, principalmente os grupos mais vulneráveis. Penso que a iluminação é uma das formas de oferecer segurança e qualidade de vida para as mulheres, para poder se locomover, para ter mais liberdade no caminhar, de poder ser livre e não precisar preocupar em ter alguém cuidando. A presença de luz inibe comportamentos de risco e a rua se torna mais segura, mais movimentada e mais acessível. Não é sobre enxergar melhor, é sobre conseguir ir e vir com mais tranquilidade. Se a mulher é maioria, se é inclusive responsável pelos cuidados da família, ela, mesmo assim, as políticas públicas para mulheres recebem menos investimento, elas não são contempladas em nos programas onde tem maior investimento, e ainda assim, o principal, faltam indicadores. Nós não temos como quantificar a quantidade de investimento que foi feito em determinadas áreas, porque os dados são insuficientes. Em função de que o orçamento é genérico e as pautas para as mulheres são transversais. Assim, a gente não consegue avaliar de que forma este investimento resultou em ganhos positivos para a mulher. Para entender como o orçamento chega na mulher, nós precisamos analisar o ciclo orçamentário. Se não houver uma pauta específica, um foco, uma lupa no OSG, então nós teremos que verificar os 3 documentos, o PPA, a LDO e a LOA. O PPA, o Plano Plurianual, é de médio prazo, ele define prioridades, metas, é uma visão mais longa. O município, por exemplo, um programa municipal de sustentabilidade econômica feminina, se estiver lá, provavelmente vai ser contemplado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a Lei LDO, ela define a prioridade para o ano seguinte. São regras de elaboração do orçamento com metas fiscais. E a tradução é simples. A LDO diz o que é prioridade no próximo ano. Aqui nós temos o exemplo. A saúde da mulher, a capacitação profissional, o empreendedorismo feminino, ou a ampliação de creches e até mesmo o programa de dignidade menstrual. A LOA, a Lei de Orçamentário Anual, é um orçamento propriamente dito, onde aparece quanto de dinheiro será gasto em cada área, onde será gasto, com qual secretaria e em qual programa. Isto dito, está se garantindo, então, que o dinheiro vá para as mulheres. Direito sem orçamento é apenas uma promessa. Mas quando falamos em orçamento sensível ao gênero, nós devemos perguntar como surgiu, onde surgiu. De repente, esse método chega ao Brasil quando? Surgiu em 1984. Olha quantos anos. Lá na Austrália. Somente em 1995, a 4ª Conferência Mundial da Mulher, realizada pela ONU, é que definiu como um compromisso dos países de aplicar, de implantar este método para que as mulheres fossem contempladas de forma objetiva, assertiva. E assim várias nações, a partir daí, passaram a adotar. Foi o caso do Canadá, do México, da Suécia. Mas aqui no Brasil, somente a partir do ano 2000, começamos a ver
este orçamento visto com este olhar. E o melhor exemplo que nós temos, o estado pioneiro, foi o Acre e o Rio de Janeiro. Aliás, eles hoje são referências para todos nós. E como funciona na prática esse orçamento? Quando analisamos o orçamento, nós precisamos fazer perguntas. Este dinheiro está indo para saúde. Quanto de orçamento está sendo alocado para este programa, por exemplo, de combate ao câncer, as vítimas de câncer? Quantos exames? Quantas mulheres serão atendidas com este recurso? Cruzar a informação da incidência com a necessidade de atendimento. Outra pergunta que devemos fazer é: existe realmente um programa que reduza a desigualdade entre homens e mulheres? Existe algum programa que possa combater a desigualdade salarial? E se existe, quanto está sendo investido e de que forma depois vamos avaliar o resultado? E uma das áreas mais preocupantes, que vivemos uma realidade muito triste em relação à mulher, é sobre a segurança dela. Qual é o programa e quanto está sendo investido para reduzir a violência doméstica e a violência urbana? Esse é um tema muito sensível e o tema envolve iluminação pública, transporte seguro, facilidade para o acesso a esse transporte. E para isso nós temos que pensar na nossa cidade. Temos Delegacia da Mulher, temos Casa do Abrigo, temos rede de apoio às vítimas. Nós sabemos que muitos municípios não têm. Direcionar um orçamento público com este olhar OSG significa também contemplar o trabalho e a renda da mulher. Existem programas de capacitação feminina dentro do orçamento? Há incentivo ao empreendedorismo feminino? Se houver resposta para essas perguntas, então o orçamento está, de fato, contemplando as necessidades da mulher. E as emendas parlamentares podem ajudar? Fala, deputado. Tudo bom, gente? Explica pra gente em 30 segundos o que é emenda parlamentar. Estou vendo isso aqui agora. Emenda parlamentar é o dinheiro que o deputado e o vereador têm para destinar para obras públicas. Isso está dentro do orçamento e isso permite que o deputado como eu possa mandar para Betânia, lá em Santo Antônio de Sá, R$100 mil para a construção do complexo de esporte. Então, emenda parlamentar é teu dinheiro chegando em locais que dificilmente chegariam. Então, não basta aprovar leis, é preciso ter dinheiro para a sua execução. E não é só isso, temos também que saber se o dinheiro aplicado deu resultados. Para isso temos que criar os indicadores. São eles que vão permitir verificar se aquele dinheiro aplicado naquela ação, naquele programa, resultou numa queda ou num ganho. Por exemplo, se foi colocado no combate à violência doméstica, o índice melhorou? Houve uma redução da violência? Se não houve, faltou dinheiro, faltou estratégias para alcançar essa demanda e reduzi-la. Temos que verificar então, aumentou o número de mulheres em cargos de liderança? Aumentou a empregabilidade? Tivemos um aumento de mulheres empreendedoras? Então, este dinheiro obteve um resultado positivo. É este o caminho. Por quê? Um orçamento eficiente é aquele que transforma, que garante a qualidade de vida. Então,
Então, para isso, nós precisamos desses indicadores. E para verificar se realmente o orçamento está sendo eficiente, nós devemos auditar com lupa no gênero. Primeiro, identificar quanto o município investe em políticas para mulheres. Segundo, verificar quais as secretarias executam estes recursos. Terceiro, analisar se os programas têm metas concretas. Quarto, observar quem realmente recebe os benefícios. E, por último, cobrar indicadores e transparência. O orçamento público é uma fotografia das prioridades de um governo. Quando as mulheres não aparecem no orçamento, acabam invisíveis também nas políticas públicas. A mulher eleita deve aprender a ler o orçamento. É de máxima importância que ela entenda como funciona o orçamento, porque o orçamento é um instrumento de poder. É instrumento de poder e é um instrumento de justiça social. Mais do que ocupar os espaços de poder, a mulher tem que entender como o dinheiro circula para que ela possa, então, intervir e realmente transformar a vida da mulher na cidade com mais qualidade, com mais assertividade. Falamos até aqui sobre o orçamento público e de como ele não é neutro, como ele é desigual, como ele atende demandas diferentes com muita desigualdade. Mas tem um outro momento em que a mulher precisa prestar muita atenção. É no dinheiro partidário. A mulher também ali sofre uma tremenda desigualdade. Dentro dos partidos políticos, as verbas partidárias, em geral, não chegam para a mulher. Elas têm menos tempo de televisão, elas têm menos recursos e menos material. Então, é preciso entender que dentro dos partidos existe um orçamento a ser destinado durante todo o ano e especificamente dentro da campanha eleitoral. Então, o ponto central é, sendo a mulher maioria, as mulheres historicamente recebem menos recursos eleitorais. Elas têm menos acesso à estrutura partidária e menos investimento na campanha. A desigualdade começa antes mesmo da mulher chegar ao mandato. Se dentro dos nossos próprios partidos a distribuição dos recursos já apresenta desigualdade, imagina no orçamento público tradicional. Historicamente, é elaborado sem olhar as necessidades e as especificidades das mulheres. Então, é preciso que a mulher entenda como que funcionam o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário são recursos permanentes destinados aos partidos para a manutenção das atividades políticas. Já o fundo especial do financiamento de campanha é um recurso público utilizado nas campanhas eleitorais. A participação das mulheres é determinada pelo Superior Tribunal Eleitoral, que o percentual seja destinado às candidaturas femininas segundo a proporcionalidade do número de candidatos. E o mesmo vale para as campanhas eleitorais. Desta forma, entendemos a importância de se introduzir no orçamento público, principalmente municipal, a lente do orçamento sensível ao gênero. Só assim é que poderemos verificar se o dinheiro está realmente sendo destinado às mulheres. Como na política, o orçamento sem este viés
nós não conseguiremos a igualdade de condições entre homens e mulheres. Se desde dentro do partido a mulher é desfavorecida, ela vai continuar dentro da vida pública. E dentro de uma sociedade há que se ter essa igualdade para que realmente a mulher possa usufruir de campanhas que melhorem as suas condições de vida. Não existe igualdade política se não há igualdade dos recursos públicos. Então, hoje falamos sobre o orçamento. É um tema complexo, é um tema que normalmente as pessoas acham muito chato. Eu vejo das audiências públicas para a aprovação da lei orçamentária, em que há muito pouca presença feminina. As mulheres, mas de forma geral homens também, têm dificuldade em lidar com o tema. Nós vimos que realmente é complexo e que exige uma atenção muito grande para que possamos entender de que forma circula o dinheiro público. E eu vejo nesse tema uma oportunidade de podermos avançar na igualdade entre homens e mulheres, na igualdade de oportunidades, na igualdade salarial. Então eu agradeço a vocês a atenção que me deram e a oportunidade principalmente de estarmos aqui conversando sobre esse tema, e eu tenho certeza que ele vai exigir de nós maior atenção, maiores estudos. Muito obrigado e até mais.